No ar, o Resenha Tricolor número 133. Com a gente, um convidado 132. Então volta, né? 132. Você não falou que é 132? Ele tem falado muita coisa errada. Melhor confiar no Daniel Campos. Mesmo bêbado. Tamo aí, vai ficar tudo pretinho, Não, branco. não, porque fica muito grande o programa. Fica chato. Sabe o que Exato. Precisa ser hoje é triste. Exato. No ar, o Resenha Tricolor número 132. Com a gente, um convidado muito especial, Alexandre Gisbrecht. Viu que fácil? Gisbrecht. O Alexandre, ele tá aqui porque o compromisso com a história de quinta-feira está imperdível. Ele é um dos maiores historiadores da nossa história. Com a gente também, Rodrigo Junqueira. Muito bom estar aqui novamente. E Daniel Campos. É isso aqui, é os livrinhos dele pra ler coisa boa do São Paulo. Chorinho Produção. E os assuntos da semana. Puto, um empate trágico. Na minha opinião, o pior jogo do São Paulo no campeonato, em pleno Morumbi. A manutenção da liderança, bem ou mal. A volta dele, Rodrigo Caio. Mais algum, tô esquecendo alguma coisa aí? A não recuperação do Everton. Vamos lá, nosso convidado especial. Por onde começaremos a pautar o São Paulo dessa semana? Sim, esse empate, assim, o São Paulo se manteve na liderança, mas foi muito frustrante. É frustrante você ficar desse jeito na frente. É um momento de pressão bem Total, grande. Né? Total. Tabela é difícil nas próximas 3 rodadas, pelo menos. Temos 2 confrontos diretos nas próximas 3 rodadas. O que é bom, em teoria, né? Em teoria, sim, mas São Paulo vai entrar pressionado. Vai entrar pressionado contra o Botafogo domingo. Dependendo do resultado desse jogo, vai entrar mais pressionado ainda nos outros. Eu acho que se o resultado do Botafogo não for positivo, eu acho que... Azedou? Não acho que azedou, mas aí eu acho que a pressão é tremenda contra o Palmeiras. Complica bastante. Porque eu acho que uma vitória contra o Botafogo coloca um ar de final contra o Palmeiras. Também acho. Uma não vitória contra o Botafogo coloca um ar de desespero contra o Palmeiras. Um ar de final, condição igual. Um ar de desespero, a gente entra com sabe correr com o paraquedas amarrado? Sim, mesmo tabu, não sei o quê. Sabe o que eu acho que me preocupa mais ainda? Claro, uma situação delicada. O São Paulo assim, vem de 5 jogos com apenas uma vitória. E eu vejo 47% de aproveitamento no segundo turno. Péssimo. E eu vejo assim, me desculpa, mas eu vejo o São Paulo um pouco estagnado, andando um pouco de lado, dando oportunidade de outras pessoas colocarem a cabeça fora da água e vir atrás do título. O negócio embolou. Agora a diferença são 4 pontos. Tem 5 times 3, brigando pelo 2, título agora. Eram 2, agora tem 5. E O numa visitante do campeonato ainda não ganhou fora de casa no segundo turno. Exatamente. Somos nós. E uma ascendente da turma e a nossa mandada de lado, cara. Isso assim tem como o preocupado. Inter, né? Assim como o Inter. O Inter também manteve essa estabilidade, por isso estamos na liderança, mas veio ali um pelotão que já estava meio que... O Grêmio a gente falava aqui, mas... Me preocupa mais o Porco e o Grêmio do que os outros. E o Flamengo, que era a carta também fora do baralho, tá dentro de novo. O Flamengo tá com o Barbieri, tá bem. Mas já animou, o Maracanã já estava lotado, já. ganhou de um adversário difícil. É que a gente tem que também tentar entender os motivos dessa queda de produção do São Paulo. Tem a ver com a contusão do Everton, tem a ver com a queda de produção do Nenê. Suspensão do Rojas. Suspensão do Rojas e com cartões bobos. Não, pênaltis não marcados. O São Paulo perdeu seus 2 jogadores mais velozes. E mais velozes disparado. Então é óbvio que o time vai sofrer. O time vai ficar mais lento mesmo. Um dos zagueiros que estava indo melhor, que era Bruno Alves, que tomou um amarelo que, Esse amarelo não tem muito problema, não. Mas 5 minutos de jogo na Vila, 5 minutos, deu uma enxadada assim, no meio. Sim, mas aí não foi nem mais ou menos dele, não tanto o critério do árbitro. Então, não tô falando do árbitro. Falando que foi uma decisão um pouco precipitada. Mas... O calado Dani, um poeta. Calado é um poeta. Vai gaguejar que tem muita ideia na mente. Vamos lá, Zaba.
Desaba não, como é? Desabafa. Isso. O jogo contra o América, ele é uma decepção completa. A decepção tá rindo da minha cara. Você tem quase 50 mil pessoas para ver um jogo e pela primeira vez a gente não começa a análise do jogo de São Paulo falando lutador como sempre, brigador como sempre. O São Paulo mostrou uma soberba de ter feito 1-0 e ficar cozinhando um jogo contra um time que não tá brigando lá embaixo, não tá brigando lá em cima. Deu certo contra Ceará e Bahia e não deu certo agora, né? Mas eu sei, Caião, mas assim, a gente perdeu a liderança 2 vezes por saldo de gols. Cara, o segundo gol, tem duas coisas assim. Só no segundo gol pra garantir numa eventualidade jogo. E em vez disso a gente tomou um gol. Cara, assim, tem algumas coisas. Você tem que ter apetite. Um time que quer ser campeão perdeu 2 vezes a liderança por saldo de gols. Querer fazer vários gols, né? Fala, cara, puta, eu vou golear o Flamengo, eu vou golear. Confronto direto, joga por uma bola, joga fechado, beleza, cara. Mas o América, com todo respeito ao América... Que não tava jogando absolutamente nada. Uma chance. Uma. A América veio sem centroavante, num esquema pra empatar o jogo, tava de bom tamanho. Tomou 1-0, não veio pra cima. Nada. O São Paulo ficou tocando a bola numa preguiça, numa lentidão, criando pouco, esperando o jogo acabar. Fala assim, cara, é o América, tem 48 mil pessoas aqui, você tá brigando pelo título, você vai correr risco? Isso é uma coisa. Segunda coisa, puta, cara, beleza, o time ama o espantalho, o time gosta do espantalho, o grupo tá fechado com o espantalho. Cara, você não tem goleiro, faz 2 gols, porque se chegar uma bola, ele não vai segurar. Então, assim, tá todo mundo fechado com o cara, entendam a limitação do cara e joguem por ele, cara. Porque... Mas eu acho que no lance do gol, o Sidão da linha de zaga é o único que não falha. Tudo bem, mas eu vou te falar eu tava assistindo o jogo do Arsenal, nada a ver com o jogo do São Paulo. E tava o Mauro César, que é flamenguista doente. O cara dá uma cabeçada de dentro da pequena área, aquela tipo Gordon Banks, o Peter Cech, ele dá a defesa e você vê claramente ele empurrando a bola pra lateral. Ele não tem técnica o Mauro César, que não tem nada a ver com o São Paulo, ele fala assim, engraçado, o Sidão no jogo do São Paulo teve uma bola muito mais fácil que ele rebate pro meio da área. Se você pegar os últimos 10 gols do São Paulo, pelo menos 4 é rebatida do Sidão pro meio da área. Isso é falta de recurso. De espalmar pro meio da área. Mas nessa bola específica, eu não vejo porque o cara chegou sozinho, cara a cara com ele, não se esforça. Não tinha marcação nem no mesmo um chute do rebote, ninguém pra tirar do rebote. Pô, mas o do Peter Cech é uma cabeçada de dentro da pequena área. Claramente você vê o cara empurrar. Mas o meu ponto não é nem esse. Mais uma vez, o Sidão não é um goleiro de frango. Ele é um goleiro de merda, ele é mal formado no brasileiro, mas ele não passa confiança. Então, mas se ele não passa confiança e tecnicamente ele não decide jogo, você concorda que você cozinhar 1-0 é risco? Porque você não tem o cara que segura? Então, cara, o grupo está unido com esse palhaço. Cara, então joguem pelo palhaço. Mas é que eu não vejo o São Paulo como tendo cozinhado o jogo. O São Paulo teve 2 excelentes chances. O Nenê perdeu uma ali. Bateu ali, bateu no cabelo. O Reinaldo que estava vendo o Nenê chegando e mesmo assim não desistiu de ir na jogada. Mas eu digo cozinhar, muito toque na defesa, muito toque de lado, aquela improdutividade do tempo passando. Isso eu também acho. Os desfalques certamente influenciaram nisso. Assim, não defendendo, não dizendo que o São Paulo fez um grande jogo, pelo contrário. Mas os desfalques fizeram o São Paulo mudar a maneira de jogar. Concordo. Ficou um time muito mais lento, menos reativo no contra-ataque. Concordo com você. Você sabe que eu queria... A ala direita era Rodrigo Caio o Bruno Everton, como chama o Junks. O Everton Felipe. Everton Felipe, gente, cara, ele foi contratado para jogar no meio. Ele não vai render ali por nada. Não é velocidade. E o Rodrigo Caio não fez uma ultrapassagem de lateral. Não é a dele, tudo bem. Dele. Até acho que fez um bom jogo. Eu também queria fazer um adendo que eu acho assim, não é uma crítica ao nosso treinador, que acerta todas e etc. Mas ele erra também. Eu acho que essa ele errou. Eu também acho que ele errou. Mas nenhum treinador vai acertar sempre. Eu também acho. E ele acerta muito mais do que é. Exato. Não estou culpando o cara. Só estou falando que numa situação assim, eu acho que ele deveria ter mudado um pouquinho de opinião, porque a gente achou o gol
quando ele estava fazendo aquela alteração. Com os 3 zagueiros, estava um negócio muito mais defensável, estava muito mais cozinhado, jogo muito mais neutro, do que quando ele fez a alteração que era, teoricamente, para ir para cima, mas ele deu um pouco de margem para o cara atacar a gente também. Quando ele mudou o esquema, mas para mim o erro não é nem a substituição, para mim o erro é começar dessa 3 forma. zagueiros e 3 volantes com o América em casa, com tudo isso que a gente Mas falou. tem que lembrar que um dos zagueiros não jogou como zagueiro e um dos volantes não jogou como volante. Exato. Então, no fim das contas... Eu vou na sua linha, nesse aspecto, porque isso foi o que mais me escreveram. 3 zagueiros, 3 volantes, 3 zagueiros, 3 volantes. Cara, o Regis não tinha condição de jogar 90 minutos. Não Fato, tinha. não tinha. 90 minutos eu não tenho essa informação, mas é o que eu imagino não tenha tinha, acontecido. Ó, me sopraram que o problema do Regis foi que ele atrasou no treino. Cara, o Regis tinha condição de jogar 30 minutos. 30 minutos. Que foi o que ele jogou. O Rodrigo Caio... tinham 3 opções para a direita. Hudson, Araruna, Rodrigo Caio. Cara, eu prefiro Araruna do que o eu também, também, eu também. mas eu não assisto o treino. Mas o Araruna ele estava à e confio disposição. no treinador. Eu não sei nem O Araruna acho que não estava. Nem sei se o Araruna acho que ele não estava. tava. Mas assim, Araruna, Rodrigo Caio e Hudson, os 3 são gambiarra. Os 3 são improviso. Mais pra lá ou mais pra cá, é um zagueiro de lateral, um volante de lateral. Sim, falaram pra mim, devia ter escalado o Hudson na lateral, só que aí você perde um dos melhores volantes do São Paulo no campeonato. Então, é cobertor curto. É uma evidência. Então o problema é o elenco curto. É um elenco curto. Certo? É um elenco curto. Acho que todos estamos de acordo É um com problema isso. que o Palmeiras, por exemplo, não tem. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, vou jogar a bomba e sair correndo. Por que a gente parou de usar a base numa situação dessa? Porque a gente não tá usando mesmo. Porque a base não sei se dá conta. Pô, o Everton Felipe não tá dando conta também. O Carneiro também não tá dando. Cara, o Carneiro... Nossa, cara... Aliás, eu acho que foi pênalti no Carneiro. No estádio eu não Parece vi, que foi mas me pênalti, mandaram sim. um vídeo. Mas, foi de pênalti. qual o único time do Campeonato Brasileiro da Série A que não teve um pênalti marcado depois da Copa do Mundo? Adivinha. Dos 20. Adivinha. Só gente, é Quem incrível. teve mais marcados? O Inter. É incrível como que o São São Paulo, Paulo... de agosto do ano passado pra cá, teve 4 lances que eram pra ter sido marcado pênalti a favor do São Paulo com bola na mão, com mão na bola, e nenhum foi marcado. O do Atlético foi pior, né? O último pênalti de mão na bola marcado a favor do São Paulo foi contra o Avaí em agosto do ano passado. É uma vergonha, é uma vergonha. É uma Mas, vergonha você, mesmo. voltando para sua pergunta da base, pra gente não perder. A base está em campo. Não nas então, posições. Tava O quê? só o Liseira. Cara, mas E o o Liseira é da condomínio? base. O Tudo condomínio bem. O Rodrigo Caio é da base. Tá, mas o Rodrigo Caio tá há 6 anos. Vai. O Carneiro tem 19 anos. Tudo bem, É. mas a questão é, a gente não tem ponta de Everton habilidade, Felipe todo mundo não não fala tem. do Toró, Mas, cara, o pessoal não fala. Paulinho. Mas tá bom, por que reta esse final do critério vale Brasileiro. pra nossa base e não vale pro Carneiro? assim, A minha dúvida é essa, por A que gente vale tem pro que Everton pensar Felipe, como por exemplo? Como a comissão técnica pensa. E assim, o Aguirre, ele deu a chance pro Lisieiro numa reta final de Paulista. E funcionou. Mas foi por absoluta extrema necessidade. Mas pro ele Luan não ele tinha deu. outro jogador. Pro Luan mas, deu. mas não foi na reta final. Tanto é que o Luan mal tem jogado depois disso. O Aguirre está sendo aconselhado também pelo Jardine, que é um cara que conhece a base. Como Se o ninguém. Jardine não está aconselhando ele para jogar, Não é hora pra de colocar jogar, a a gente vai base, queimar o cara. então, assim, a torcida tem um grande problema com o jogador que não produz de imediato. Justo ou injusto, isso é o que acontece. E se você coloca um jogador esse como o Brenner, por exemplo, que teve suas chances em jogos de Pulou pouca uma etapa, importância, né? e não conseguiu produzir. Isso significa que isso vai acontecer com todos os jogadores? Não significa. Mas os caras têm um trabalho psicológico lá dentro e sabem quem está mais preparado para Então, mas por que Não você é acha só que o isso. Carneiro Tá pode mais estar preparado mais que o Paulinho, preparado que o Kaique? Paulinho, que um Cara, Kaique? Eu não acho que O Kaique vinha jogando. O Kaique não é testado O numa Carneiro reta tá final. voltando Ele de vinha jogando, ele contusão. jogou direitinho o Kaique no começo do ano. Na minha opinião, ele O jogou Kaique, direitinho. desse pessoal que jogou na base, nenhum jogou assim fantasticamente. Pra mim, o Kaique foi o, Pra mim o também. melhor, tirando E obviamente por que o a gente Ligeiro. perdeu velocidade e a gente não considera uma opção de colocar o Kaique? Mas vamos lá. Assim, eu entendo a visão do torcedor, pra caramba. Eu sou mas- torcedor, eu deixo bem claro. Então, eu também. Mas assim, cara, e como torcedor, você tem que fazer um exercício de humildade fudido, todo mundo, porque tem uns filhos da puta que olham esses moleques a semana inteira, coisas que você não vê.
Tipo, Sim. puta, Mas o Elinho voava... perguntando justamente por isso. O Elinho eu quero entender. voava contra um lateral de 16 anos. Ele vai contra um lateral de 32 e ele não voa. Minha pergunta é o Kaique. E o treino... E o Kaique? O Kaique treina toda semana, cara. Mas jogou no começo do ano, jogou direitinho. Então, Caião, mas assim, a gente viu uma pílula. Você acha que o Everton Felipe tá treinando pra cacete? Tá o sei, leãozão de treino? não sei. Você acha que ele tá comendo Mas a esse eu é bola? acho que contratado, não. né? Eu acho que não, pelo também que eu acho. vejo em campo, que é a amostra que eu tenho. Mas assim, eu falo, cara, eu tenho um cara que conhece a base como poucos e eu tenho um treinador que mais acerta do que erra. Concordo. Diferente de quando eu tinha uma anta. Dorival era um imbecil. Você sabia que ele não viu o que ninguém via. Mas, cara, esse cara deu evidências ao longo do trabalho. Que tá coerente. E que ele tem o elenco na mão e que ele sabe usar as peças. Daí, puta, beleza. Eu vi 4 meses atrás, 15 minutos do Kaique, eu achei bom. E daí eu acho que eu tenho uma puta razão de falar, cara, você tem que pôr o Kaique no lugar do cara. Ninguém tá falando cara. de razão, a gente tá Não, questionando mas- por que não Mas passa a ser uma bandeira opção é de um erro da velocidade. diretoria no Não, começo não é do uma ano. bandeira, é um questionamento. A gente ficou Fato. sem velocidade. Fato. Por que um cara que Não jogou põe no um começo do ponta. ano, aí improvisa um zagueiro de volante, outro não pois sei é. o quê? A gente acabou de falar de um monte de jogador que não jogou na posição. Por que não colocar um moleque Da que já posição, jogou da posição que no eu já vi em primeiro campo e eu tempo, gostei? também. Eu não Mas vejo aí, treino, cara, não vejo é- porra nenhuma, mas o meu raciocínio, ele prefere improvisar um volante na ala do que colocar um moleque na Mas o posição. problema é que Ele vê o moleque treinando ele todo jogou, dia. ele jogou pouquíssimo. E esse foi o grande erro da diretoria no começo do ano, da diretoria e do Dorival. Mas o Dorival fez isso com respaldo da diretoria, que foi não usar o Paulista para experimentar laboratório. esse pessoal. Eu nem digo chegar no extremo de colocar só um time de Não, moleque. concordo Não, eu com acho que você. isso não poderia fazer. Mas você poderia colocar mais jogadores, assim. Só que aí, quando o time foi mal contra o São Bento na estreia, Sim. que era um time praticamente só de garotos, Caíram matando. aí caíram matando. Assim, eu acho exagerado que tenha sido só de garotos na estreia. Poderia ter mesclado um pouquinho mais, mas daí simplesmente virar e falar, não, ok, agora a gente só vai usar os medalhões, Pois é. dá Mas no que deu ele agora. desfez o planejamento na primeira semana do ano. Eu vou usar o Paulista de laboratório para testar os moleques e ver como eles rendem. Numa semana, o planejamento foi pra merda. Sim, Né? tudo bem. Daí, fala, cara, o Paulista é laboratório, brasileiro não. É o único campeonato que nós temos chance de ganhar. Tá bom. É o único campeonato que Mas nós eu temos. não tô pedindo um mas laboratório, eu eu tô pedindo concordo uma com opção de você, velocidade. Caio. Eu concordo. O Carneiro acho que também não é não ponto. tem. Então, Não o tem. Everton, o Kaique. Ainda mais no Cara, primeiro tempo. Ou o Paulinho, ou... Eu- alguma coisa. eu- Talvez O também. Paulinho nem tá no elenco mais, tá Não, lá com o não Lucas tá, Fernandes. mas é. Pois é. Ô, Jungs, vamos debater mais aqui na análise tática depois. Bola cheia e bola murcha da semana. Pô, Caião, difícil analisar. Eu acho que assim, ó, eu acho que o bola murcha da semana é uma coisa muito pessoal. Eu me irritei muito com a entrada do Carneiro. Eu achei que foi uma coisa muito individual, foi assim, muito, eu vou achar o chute, eu vou ser o salvador da pátria. Eu achei que tiveram 2 ou 3 situações que ele poderia ter colocado o amiguinho na cara do gol, uma coisa um pouco mais coletiva. Mas também não quero queimar o cara, não acho que 15 minutos de jogo seja o suficiente para dar um bola murcha pro cara, mas eu realmente acho que faltou um pouco de coletividade quando ele entrou, tentando chutar todas as bolas e... Então, seu bola murcha é o Carneiro. Ah, cara, eu achei que sim, eu achei que E o bola um pouco cheia? mais de cabeça aí. Eu acho que o bola cheia, puta, tá difícil, Caião, porque assim, 5 jogos ruins, tivemos alguns destaques, um gol de cabeça do Diego Souza, alguma coisa assim, mas eu acho que não vale uma menção honrosa aí. Cara, realmente não vejo ninguém. Então, estamos Se de tiver uma castigo, sugestão. é isso? Ah, meu, eu acho Não, que tá bom, nessas não últimas merece, 5, não acho que merece, é realmente isso. ninguém se destacou a ponto de merecer o troféuzinho aí. Tá bom, então é domingo, 16 horas, estádio João Avelange, né? O Engenhão. Não chama mais, agora não. é Newton Santos. Ah, é Newton Newton Santos. Verdade, muito Por que bem será que observado. mudou, né? Já uma grande pessoa do bem, fez bem pra caramba. É, mais identificado com o Botafogo. Cara, Justíssimo, muito claro, melhor Newton realmente Santos. ser humano do 16 bem, horas, João Botafogo Avelange. e São Paulo. Seu placar. 2-1. São Paulo 1-0. Por favor. Olha, do jeito que tá sendo, 0,5 vai ser. Tá ótimo. 6-0, mas você não quer acertar mesmo? Fala um resultado que dê pra acertar aqui. O mais próximo Tá para bom, aproximação é 1-0. 6-0.
A gente vai de Arboleda e Anderson Martins? Não dá pra saber. Né? Não Bruno Alves sabemos volta ainda. da Bruno suspensão. Alves volta. Vai. Tem alguém fora? Bruno Pérez volta da suspensão. Caião vai acertar esse 1x0 aí. Você vai comigo, então? Vou junto, Tá assumir bom. a liderança. Você, ânimos exaltados no resenha, isso que o time tá na liderança, hein? Escreva aí, comente. Então vamos Vai, lá, começa agora aí. no Perguntas do Internauta. Vamos começar com o Caião, o internauta que faz tempo acompanha o programa. Obrigado pela Pois não. oportunidade. Hoje rolou uma discussão em um chat que a gente participa do pessoal da escola. Todos menos o Dani. Todos mesmo, né? Eu não era Que o da cara escola. falou assim, você acha que tá Não fez muita... escola? Você acha que os jogadores estão muito oba-obinha de youtuber e desfocaram? Ou você acha que não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra e Olha, é só um mau momento dentro de campo que poderia estar acontecendo tudo isso? Porque copinho, chapadinha, desafiozinho... olha, Quando tá Caião, ganhando, todo mundo... Eu sou um dos que adoram. Quando perde, é motivo para algumas pessoas reclamarem. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha sei que você vai opinião, responder. É o Diogo. se é o você me Jones. permite, antes de tudo, a pessoa que indagou essa pergunta também precisa dar uma patinada, é um fanfarrão. Ele sabe de quem eu tô falando. Mas eu acho que atrapalha um pouco. É lançamento de chuteira, é não sei o quê. Eu acho que assim, faz parte da programação, não tem Eu que... acho o conteúdo sensacional. Também acho, não tem que interferir. Muito bem feito. Muito bem feito. Acho Muito que a gente bem. tem que privilegiar, comprar todo o material. São Paulo foi o 6º clube do mundo com maior audiência no YouTube. Isso é um fruto do... Mas são pautas diferentes. Acho que tem todo o conteúdo oficial do clube. Exato. E tem agendas de patrocinadores, agenda Eu ia chegar de nisso. Impedidos, agenda de Isso. Campeonato de Chuteira, futemesa. concordo 100% e é exatamente isso que tem que ser parado, né? Acho que tem o momento certo de fazer o negócio. Eu concordo que tem um schedule, uma agenda de lançar na terça-feira, mas meu amigo, se foi mal no domingo, segura, faz um planejamento novo, deixa um pouco mais pra frente. Se tem uma coisa que me irrita muito, muito de coração e fica a dica, é receber aquela porra do e-mail marketing depois de ter tomado um 2-0 no domingo. Vamos lá, promoção do São Paulo de priorizar a camisa, compra, não sei. Amigão, hoje não. Então você acha que isso atrapalha? Eu acho que atrapalha. Tá bom. Eu acho que pode ir, atrapalha né? um pouco. Fala. É o Diogo que faz E as você, perguntas, você acha que mas eu posso atrapalha? fazer. Você acha que Cara, eu atrapalha? acho que não deveria atrapalhar. Eu acho que as pessoas também pegam um momento ruim e tudo vira problema. Tipo, a própria volta do Rodrigo Caio. Em teoria, em campo ele foi bem. Aí a gente não ganha, já começa a virar um problema. Puta, o cara chama a zica. Eu até concordo, eu acho que ele chama a zica. Caralho. Eu acho que ele chama a zica, mas é que assim... voz dissonante aqui. Você acha gosta ele do um Rodrigo monstro, Caio? ídolo? Não acho um monstro Titular. ídolo, mas eu não acho que ele traz zica. Então, é isso, esse é o ponto. É que na Eu não acho derrota, que ele é tudo... fraco, mas também não acho que ele é um craque. Sim. O que você achava do Denis? O Denis é um dos piores goleiros titulares da história de São Paulo. Não, eu só fiz um paralelo. Não, eu fiz um Vamos trazer o paralelo. Denis. Não. Resenha, Figueiredo, Não brincadeira. quero não, Tô porque, brincando. pô, o nosso convidado ele sabe muito da Da história, de história, é só números pra e balizar. etc. Eu acho que o Denis tem um perfil parecido com o Rodrigo Caio nessa falta de sorte. Só isso. Mas Tô é isso que eu falando de falei. jogador. Se tivesse ganhado, Só ninguém ia isso. falar nada da Nada. volta. É que quando perde, tudo vira motivo. Patou. A vaia no fim, a estreia de não sei o que lá. Os caras falam, estreou a camisa da zica. Pô, não é assim. Eu mas sou um desses. A eu admito. culpa do momento atual eu já vi dizer que é do Rodrigo Caio, porque voltou. Que é do campeão voltou, que cantaram contra a Chapecoense. Pois é. Que é a entrevista do Leco outro dia. Também. Caralho, eu acredito em tudo isso. Em quinto lugar, a contusão do Acredito Edson. E o elenco enxuto. Em sexto, o E o elenco. Sidão que é uma, e o Sidão que é uma merda. Nossa, cara. eu acredito em tudo isso, velho. Por que o Leco só fala quando não é pra falar? Tipo, Mas o Leco, no caso, ele chama isso porque, assim, ele se submete a isso. Ele tá sujeito a isso quando ele dá entrevista. os piores Culpa do momentos- Edmar, tão falando aqui. O campeão voltou, O a Arcena. torcida tá fazendo o papel dela, beleza. Nossa. O Rodrigo Caio voltar, pô, é um jogador que tá no elenco, é muito bem pago, você precisa usar. Agora, o Leco chegar e dar uma entrevista, porque nesse momento o time tá na liderança,
É que nem o ano passado, quando ele deu uma entrevista antes do jogo contra o Corinthians, que hoje faz um ano. Essa foi E aí o São Paulo foi lá e empatou com o Corinthians no Morumbi, num jogo em que a gente foi garfado monumentalmente. E aí vira a entrevista do Leco no dia seguinte é destacada ainda mais. E perdeu 2-1 lá, né? Na volta, não foi? Itaquera? Não, esse foi já no segundo turno. Esse foi o segundo. Tira a mão da frente que eu preciso ler, não quero ver Momentos só o cara. horrorosos pra dar entrevista. E faz um ano hoje. Pois é. Vamos Vai, lá. lê mais aí. Perguntas Chega de agora. graça. que E não- pro nosso não há motivo convidado? de Pro nosso risada. convidado, Daniel Camps. Muito oba-oba esse time aí, precisa de mais foco. Aí, Tá, tá vamos vendo? Tá vendo? Mas um pouco de foco precisa sim. Não faz mal a ninguém, concordo. É hora de falar pouco e jogar mais. Alexandre, até qual que foi o primeiro tweet do São Paulo hoje? Tweet, Instagram, alguma coisa? Foi, sei. time concentrado treinando pro jogo do fim de semana. Ótimo. Pra cortar. Que seja. Porque Tá bom. isso eu acho importante. Não, e só um parênteses em cima disso, o André Hernan, que pra mim é uma fonte ótima, gosto muito do trabalho dele, escreveu que os jogadores ficaram muito incomodados com o empate e que lá dentro se fala em fechar o elenco e buscar as Eu espero vitórias. que tenham ficado mesmo. Também, exatamente. Porque era uma característica do São Paulo que você não percebia nos últimos anos. E parece que o Aguirre ficou puto, né? Com razão, né? Chutou garrafa d'água, deu esporro em todo mundo. Com pra razão, tinha que acordar, chutar né? a cara de Pra meia acordar. dúzia. Pega né? os 11 titulares do América no jogo de ontem. Os 11. Quem é bom? Eu nem sei quem são esses Depende. caras. Pô, O outro fala assim, dele. o outro se emocionou e não entrou. E pra você ter uma ideia, o cara fala, o outro se emocionou que é o primeiro gol no Morumbi. Acho que é o primeiro gol na carreira de tomar mas gol dessa calma aí. merda. Vai tomar no Tá cu. bom, mas calma aí. Não é pra tomar gol desse Você não Zé trocava Mané. o goleiro, não sei o nome, pelo Sidão? Agora. Tá bom. Mas você não trocava o Sidão por uma caixa de bananas? Eu Sim! trocava o Sidão pela barreira de treino, por 5 pacotes Tá de bom, Gatorade. perguntas. Esse Olha, vou te falar, o resenha tá foda amanhã, viu? Pergunta pro nosso convidado. Muito comentário. Culpa do Junks, o que? Volta, essa é boa, volta. Culpa do Junks que viaja muito. Tá vendo? Tá vendo? Os É caras verdade. acham que perdemos a liderança da A Lois quer saber quem é você. Ela não sabe quem é você. Eu sou o Alexandre Gisbrecht. É isso. Um ele é grande Alexandre historiador do São Paulo, autores de livros como esse, ó. E São Paulino fanático e sabe tudo dessa história tricolor. Não, eu tenho que dizer que Mostra eu não, aqui, que mostra eu não aqui o sou convidado, torcedor. Dani, aqui. Eu tenho que dizer que eu não sou torcedor. É o que dizem. Eu tenho que falar, não torço. É historiador, não é torcedor. Historiador não é torcedor, é outra coisa, é outro bicho. Florida Cup ajuda ou atrapalha? Tem uma Eu acho que diante do calendário brasileiro ela atrapalha sim. A gente tem o PVC e tem o ALG. Por favor, ALG. Você acha que atrapalha, cara? Eu acho que atrapalha, porque você pega a tabela do Campeonato Paulista, se o São Paulo for participar da Florida Cup, primeiro que parece que vai encavalar um com o outro, então você vai ter que jogar, passar jogos pra frente. E segundo, quando você vai fazer a pré-temporada? Então, mas eu posso discordar de você? Pode, você me pode. permite? Eu acho que o que atrapalha é o Campeonato Paulista. Porque Concordo todos com os você. clubes europeus fazem esse tipo de torneio durante a pré-temporada. É bom. Mas Primeiro, eles não jogam Mas é que o São lá? Paulo não vai joga. botar um time reserva, um time juvenil pra jogar o Paulista. Se É, ele fosse colocar, então, aí faria Pra mais mim, sentido. o que atrapalha é esse estadual que tá Sabe o morto, que é? infelizmente. A gente vai falar quinta-feira da Mas eu importância quero do ganhar, estadual. eu quero ganhar. Claro também. que eu quero, também. Eu quero ganhar tudo. Eu quero ganhar o Para o botão, ímpar, eu quero né, ganhar velho? qualquer merda. O Gui tá dizendo que ele vai dormir. Alguém queria saber disso? não. Você perguntou se o Pouco- Gui ia dormir? Pouco relevante. Deixa eu ver. Não. Rodolfo, você Não. perguntou se o Gui ia dormir? Pouco relevante. Pouquíssimo relevante, Gui. Quem é o Vou mandar mensagem. Quem é o Gui? Vai. Mas quem é o- Cara, as pessoas não fazem pergunta. Falta vontade? Falta Não, vontade? não Não, falta. Não, Vontade não, falta. eu também acho que não. Eu já comecei a ver, puta, porque eu paro de ler comentários em derrotas ou empates como esse. Mas aí eu não me aguento, aí já começou time pipoqueiro. Vai tomar no cu, Mas né? eu ouvi isso para, ontem. vai se tratar. Ontem eu acho que eu não Que tive isso? tantos tweets num dia como eu tive ontem. É, respondendo o pessoal. Porque vieram me dizer assim, porque
acabou, já era, o São Paulo tem 0% de chance. Não, Falei, calma, olha, longe de mim calma dizer lá. que o São Paulo vai ganhar com certeza, mas eu não posso dizer que o São Paulo não vai ganhar com certeza. Que acabou absurdo falar uma coisa dessa. É absurdo mesmo. Não, o pessoal é muito emotivo. Leia o volume. Mais uma pra cada e Lê uma encerra, mais vai. racional, Daniel Campos, antes Racional. antes de eu expressar. São torcedores. Você que é um matemático, matemática o que era você meu acha forte, né? das cara? probabilidades que soltaram na imprensa? Puta, cara, eu acho sensacional. Eu acho que a probabilidade joga tudo lá pro lado de lá, que são os favoritos. Esses matemáticos já se provaram muito, muito ruins. E a gente já fez outras reviravoltas quando a gente não tinha... Esses matemáticos não consideram uma expulsão do do Diego jogador, Souza. vão ficar muito decepcionado. Usou. Isso Não, e usa a outra, nosso favor. matemática eu não considero expulsão de Diego Souza, pênalti não Mas são marcado. Matemática de cu é rolo, não pega probabilidades nada. assim, não significam muita Verdade, coisa além, né? assim, significa que se o São Paulo tem 13% de chance, significa que se você jogar o Campeonato Brasileiro, as rodadas que faltam 100 vezes, o São Paulo vai ganhar em 13. Exato, exato. E assim, eu até concordo que eles analisam a dificuldade da tabela jogos, nos próximos claro. jogos e tudo mais. Tudo bem, não mas é um vamos problema, lá. gente, Pra quem tá? que o Inter perdeu ponto nas últimas rodadas? Para um pequeno no último jogo e para Chapecoense. Isso. Para quem o Palmeiras o Inter ganhou o clássico e ganhou do Flamengo. Para quem que o Empatou Palmeiras com o Bahia perdeu? lá. Pro Bahia. É. Para quem que o São Paulo perdeu ponto? Pro América, Exato. pro Paraná. Paraná. Paraná, Então assim, Fluminense. você considera a probabilidade dos O pequenos, só futebol que é quem tá tirando aleatório. ponto lá da frente, A probabilidade entendeu? é só pra mostrar. O São Paulo, em determinado momento, em 2008, tinha 1% de chance de ser campeão. Exatamente. Exatamente Tá bom. 1%. Desculpa. Encerra aqui, a gente Eu faz encerro. mais uma na live, porque o pessoal tá tudo... É fazer um encerramento épico que nem nossa ex-presidente, porque se o futebol fosse matemática, era matemática e não futebol. Então não se apegue aos números. Excelente. Mas obrigado pelas Excelente. perguntas e semana que vem tem mais, senhores. Notas do jogo contra o América Mineiro e a análise tática do fatídico empate lamentável. Rodrigo Caio. Eu começo? Pode começar. Cara, ele não fez um mau jogo, apesar da posição exigir ultrapassagens, e eu acho tinha lances claros que o Everton pegava a bola, o Everton Felipe esperava a ultrapassagem e não passava, e isso é uma deficiência de alguém que está na posição, nota 6. Anderson Martins. Junks. Olha, Daniel Campos, achei que no nosso gol, esse rebote aí, dava pra ele ter interferido um pouquinho nesse rebote aí, viu, meu? Acho que vai nota 5,5, porque faltou um pouquinho de atenção nesse lance, na minha opinião. Terceiro zagueiro foi Arboleda. Tava perdido no gol, que nem o Anderson Martins. Eu daria uma nota até mais baixa que 5,5, mas mantendo o padrão, 5,5. Não, fica à vontade. Padrão, cada um, a gente nem tem padrão, é mais fala o que vem na cabeça e tal. Reinaldo começou na lateral, depois inverteu com o Lisiero, bateram... Então, mas isso é uma substituição dentro do jogo que pouca gente reconhece. E foi boa. Eu achei também, Melhorou. por isso que eu tô falando, porque todo mundo só criticou o Aguirre por tudo, mas eu acho que essa foi uma boa sacada Não foi. dele. A gente tava sem Não velocidade. estava funcionando, ele né? recuou o Concordo Lisiero, com você. avançou Isso o foi bem Reinaldo e foi bem. E o Reinaldo melhorou um pouco, mas bateu cabeça, então Achei. nota 6. Everton Felipe. Eu? Você. Eu achei que ele foi muito mal, né? Muito mal. Muito. Nota 3,5 pra ele. Boa. Como... Talvez fora de posição, numa função ruim. Tudo bem, assim mas como o foi Rodrigo mal na Caio. execução Pra mim da foi função. mal. Também Executou acho, foi mal mal. a função. Não, Sidão justo. também tava fora de posição. Também tá fora de posição. Todo mundo me perguntou, tá bom, o que você faria na lateral direita? Puta, de repente põe o Sidão. Há 34 Vai anos fora que de ele é lateral. Porque eu Não, acho mas assim, é justo, eu é acho que justo. as jogadas paravam nele, ele tentava o drible na hora errada, deu passes O errados. melhor lance Também dentro do jogo foi sofrer uma falta. Foi assim. Mas que ele foi bom mesmo. Foi bom. Bom, foi uma mas tá, falta. nota 3,5 a nota. 3,5 pela falta sofrida. Filho de Wood. Olha, Woodson, nosso capita. Esse jogo acho que foi meio neutro, assim, não vi grandes méritos ou deméritos, acho que vai nota 6 aí pelo todo. Jusilei. O Jusilei também, mesma coisa, sem méritos ou deméritos, Concordo. ele fez o que tinha que fazer, tem sido talvez o nosso melhor volante nos últimos jogos. Tranquilamente. Talvez É. até últimos anos, né, cara? Que Sim. puta merda, joga muito. né? 6,5. Lisiero. Cara,
tinha um papel de ter mais velocidade, ele tem um drible, ele é um cara que erra pouco passe, não funcionou na frente, quando inverteu com o Reinaldo na lateral, mais ou menos, nota 5. Diego Souza. O Diego Souza não corre, mas faz gol. O Luiz Fabiano não corria, fazia gol pra cacete. O Diego Souza fez o que se esperava dele. Nota 7. Nenê. Mas, detalhe, eu acho que ele tá abrindo um pouco menos espaço do que ele abria antigamente. Eu acho até que ele voltou em alguns momentos para fazer a armação, depois da substituição, porque tava faltando realmente uma ligação, porque a gente tava sem laterais para passar, o Trellis virou e o Diego Souza fez bem esse recuo, mas eu acho que ele tava fazendo um pivôzão melhor. Concordo. Ok, mas tá fazendo o que é esperado dele, é o artilheiro do time e acho que é o vice-artilheiro do campeonato. E sentiu falta dos pontas, né? É o vice ou o terceiro? Ele briga pela artilharia. Que o Gabriel agora disparou, né? Mas nota sentiu 7. falta desses pontas de profundidade, né? Dar essa bola pra ele. E um detalhe, estatisticamente é o jogador que menos chuta gol para fazer gol. Menor número ele é o melhor aproveitamento. A exato. cada 4,1 chutes no gol, ele faz um gol. É o melhor do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Já foi a nota dele? Não, falta o Nenê. Eu dei nota 7 pra Nenê ele. que vai Nenê. nota 6 pro Nenê. 6 pro Nenê. Muita entrega, correu muito. Tava nervoso. Agora Muito. a nossa bola parada piorou um pouquinho, hein? Isso vale pro seu pouco. Nenê, pro seu Reinaldo, tipo, a falta contra o Santos, algumas faltas que a gente teve. Foi lamentável. Foi lamentável. A nossa bola parada, que é um passar fator da importante. barreira, né? Bater na cabeça Não. da barreira, até vai lá. Agora no saco dos caras, bateu na cabeça. Só que não onde eu esperava. Agora, um ponto que as nossas bolas paradas decidiram jogos no fim do ano passado e decidiram jogos no primeiro turno. O Nenê fez um senhor golaço de falta contra não sei quem. América? Contra o próprio América, que foi 3-1. Pô. E sabe o que eu achei também, se me permite o rápido adendo? Senta-se em casa. As faltas estão um pouco longe da área. Tem uma falta assim, a gente está cavando em qualquer ponto. Uma hora, tudo bem. Saíram pontos. Contra o Santos foi na... Tudo bem. Mas contra o América, por exemplo, os caras estão cruzando daqui, velho. Tá cruzando lá da casa do baralho, entendeu? Então é uma coisa... Não é que tá rolando uma jogada e acontece uma falta próximo de perigo. Não. Muitas vezes você se vê numa situação aqui, você cava essa falta para jogar para cá com todo mundo, entendeu? Eu acho que faltou agressividade, a falta ser consequência da jogada e não o fator da jogada, entendeu? Então vamos lá. São Paulo começou taticamente com 2 linhas de 4, como sempre faz. As 2 linhas de 4, sendo que o Rodrigo não jogou de terceiro zagueiro, isso aqui não aconteceu, ele ficou o tempo todo na lateral direita, nessa região do campo. O Aguirre tá tentando um novo Militão, né? Tá claro. Mas ele tentou com a Arboleda, tentou com o Rodrigo Caio. O Militão é um cara diferente para fazer essa função. Que já tá fazendo um puta sucesso em Portugal. Em Portugal. Né? E jogando de zagueiro. Português é burro. Cadê? O Militão é bom pra caralho e eu adoro os portugueses. Daí 2 linhas de 4, a segunda com o Everton Felipe aberto. Isso aqui não funcionou. A lentidão do Rodrigo com a lentidão do Everton, nenhum dos dois com velocidade pela lateral. Muitas vezes eles ficaram os dois parados nessa região juntos, né? E daí começou as tentativas do Aguirre de tentar mudar o jogo. Então a primeira coisa que ele fez foi inversão da esquerda. Trouxe o Lisiero, que não estava bem na frente. Ele é um cara que não peca pela omissão, né? Não, ele tentou o tempo todo. Eu estava até revendo os tempos. Aos 60 minutos ele fez 2 substituições. Então, questão. Tirou o Everton Felipe. Que tava 1-0 já. Pôs o Regis. Você acha que foi um bom momento para fazer? Eu achei. Cara, isso que eu achei. Porque tava 1-0. Era pra ter feito isso no 0-0. aumentar o placar. Queria. Você acha que... essa é a minha dúvida. Eu achei que ele tava atrás do gol, e aí saiu o gol e ele não teve coragem de desmudar tudo. Não, por que ele que mudou o placar e o time parou de... Mas vamos ser justos. O que ele fez? Pôs o Regis, sim, tirou o Lisiero e pôs o Trellis. Isso. Certo? Então ele voltou o Reinaldo pra lateral, né? Pôs o Regis na ponta, porque claramente porque não tinha velocidade aqui. Everton. E pôs o Trellis, e muitas vezes o Trellis foi o centroavante, e o Diego voltou pra meia e você preencheu isso aqui mais, né? Mas o Trellis também voltou pra marcar como no lance do gol. Exato. Marcou mal pra caramba, mas ele estava mais pra marcar. Né? Mas eu até voltei pra ver os tempos pra ter certeza.
Então, aos 60 minutos ele faz uma movimentação que não é retranca. Ele pôs o ponta para ter velocidade por esse lado. Eu não ele achei que o São Paulo um... teve uma postura de estar acomodado com o resultado, não. Principalmente o Aguirre. É que o que ele fez não funcionou. E aos 81, que é o gol do Mateuzinho, a gente leva o gol depois de 20 minutos disso aqui. Ele tira o Arboleda, põe o Rodrigo Caio, volta o Regis para lateral e põe o Carneiro, né? E daí o São Paulo chega a estar com Carneiro, Diego Souza e Trellis, Hudson, Jusilei e Nenê, né? Se você for ver... Mas eu achei que o time piorou com essa formação. Eu também. Mas assim, vamos olhar friamente o que ele tentou fazer. Porque não funcionou. Nós empatamos com o América. Nós não estamos aqui falando... Mas no empate com o Fluminense, na derrota para o Atlético Mineiro, ele mexeu no time, a gente não ganhou, mas deu sufoco. Exato. Com essa formação não a gente sufocou não sufocou ninguém. nada. O negócio das alterações nesse jogo e em outros, que eu acho muito interessante, é comparar com o Dorival, que ele fazia as mesmas substituições, ele geralmente substituía um lateral por um lateral, um volante por um volante. 6 por meia dúzia, né? E não necessariamente, às vezes até você pode pegar um meia que tá tá ruim, tá contundido, não tá num bom dia, e colocar faz sentido, mas o Aguirre ele tenta mudar o jogo de outras maneiras. Bastante criativo. Eu nem acho o Dorival um péssimo técnico, pelo contrário, eu defendia que o Dorival na época ele ficasse por mais tempo justamente porque eu não via um substituto. Mas o Aguirre tem sido uma grata surpresa nisso. Ele não fica confinado àquela ideia do tipo, eu achava que isso aí ia ser fantástico pro jogo, continuo achando, então vou substituir a mesma posição. Ele muda. Eu acho o Dorival um dos maiores imbecis do futebol brasileiro. Então, só pra, ele pegou birra, né? Eu acho ele uma aberração, assim, a parte. Mas foi bem no segundo turno. Cara, o Hernanes foi bem e carregou ele nas tudo bem, vamos falar de Dorival. Foi bem. Quando eu pego a formação final, você fala, cara, eu tenho dois caras que atacam muito melhor que defendem, que são o Reinaldo e Regis. Praticamente alas. Os dois volantes, dois zagueiros, Nenê e 3 atacantes, certo? Então eu termino o jogo numa formação que não funcionou, mas que é uma formação ofensiva. Só que aos 60 minutos ele já deu sinais que ele queria mais, que ele não queria a retranca. Muita gente ontem me escreveu falando assim, o retranqueiro do Aguirre. Cara, tá bom, se você analisar os fatos do jogo de ontem, não tem sinais de retranca. Não, o América praticamente não pressionou. Assim, a única coisa é que depois que o Carneiro entrou, eu esperava que fosse ter bola atrás de bola levantada na área. Eu também. Esse é o ponto. Mas o Carneiro não é isso. O Ele Carneiro não é isso. Tem 1,98 de Mas jogar ele joga. fazia limpar, cortar tipo o Messi Como e ele bater joga? de Eu esquerda. ainda nem sei como ele joga. Ele joga mal, ele joga. velho. Mas Não, o cara, Carneiro como ele tá joga, num ele ambiente joga estranho. bola. Isso que eu faz acho. diferente. Voltando Depois de uma contusão, gravíssima. também acho, Que nem concordo. meu avô, a bola Concordo. redonda. Uma Aí, ó. bola redonda no mundo Boa, todo. eu sou o único que defende essa teoria É aqui nessa verdade, mesa. 6-2 no caso. Mas puta que Vai, pariu. encerra seu Então, quadro. eu falo, cara, não deu certo e muitas vezes, acho que eu até levantei histórico, em 8 programas a gente veio aqui e falou de mexidas que o Aguirre fez e mudaram o jogo positivamente para conquistar um empate de um jogo que estava perdido, para ganhar um jogo. Então, eu tenho bastante lastro nesse sentido. Você fala, cara, como que o São Paulo terminou o jogo e o que ele fez ao longo do jogo não funcionou, mas dentro do que ele tinha de opções, Não tinha muita saída. tem coerência. Tem. Tem coerência. Tem. Fala assim, poderia ter colocado o Kaique numa aposta. Poderia. Você ficaria feliz e a gente teria mais uma chance de vê-lo funcionando. Poderia ter posto o Hudson aqui, Lisiero no meio, Edmar, Reinaldo. Cara, Mas dificilmente poderia. o Aguirre toma uma decisão, especialmente dentro do jogo, que você depois fica pensando, nossa, mas que bobagem que ele verdade, fez. Você Pode consegue dar entender- certo ou Às errado, vezes mas tá errado, são Mas sensatas. você pensa assim, não é um absurdo É o que ele coerente, fez. você tem razão. Mas Coerente. esse é o maior ponto pra mim hoje, Ale, que é, assim, cara, ontem um monte de gente falou como se o Aguirre tivesse feito aberrações nas escalações,
na escalação, aberrações nas substituições. Não é verdade. Não fez mesmo. Não é verdade. E sabe o que eu acho, Dani? Que às vezes a gente fala muito de esquema tático, ou de retranco, ou de ataque. Eu acho que tem uma coisa que está implícita na mente dos jogadores. Muitas vezes aquele negócio de ficar com a bola, de valorizar o passe da bola e etc. Cara, muitas vezes o cara tá aqui na ponta, isso me irrita muito, ele bate o escanteio aqui pro cara, ele recua pra esse, que recua pra esse, que vai no goleiro pro cara dar uma porra de um bicão, de um cara que não sabe dar bicão. Mano, cruza essa bola na área, velho, gol de escanteio, é bola parada. Isso que eu acho da retranca, eu não acho que é 3 zagueiros, 5 defensores, não sei o que. Acho que essa mania de ficar com a porra da bola do pé sem atacar, cara, tá lá na ponta esquerda, você vem tocando pra trás pra queimar o tempo. Aí a hora que o cara acha um gol, os 37 minutos do tempo, você queimou o tempo inteiro. Eles assistiram a Copa e viram o cara do Japão que foi tentar o gol do escanteio, não sei quem, e pensa, não, isso vai acontecer em todos os escanteios. O Barcelona do tic-tac, que ficava com a bola, mas atacava, cara. Não adianta ficar com 79% de posse de bola atacando pra trás, velho. Então, ao mesmo tempo, a gente reconheceu algumas vezes ao longo das últimas semanas que a gente começou a ver jogadas ensaiadas no São Paulo, coisa que a gente não via faz tempo. Então, São Paulo é um time treinado. Não, é um time, tem um padrão. Sim, claro. Sem dúvida. Eu acho que... É o líder do campeonato, né? A gente tá aqui puto, mas é o líder do campeonato. E por um jogo muito ruim, não dá pra derrubar o dominó inteiro. Concordo. Né? Então, cara, se você pegar o que a gente tem de perspectiva contra o Botafogo, Bruno Pérez deve voltar, Bruno Alves volta, possível que o Everton retorne e o Rojas com certeza retorna, que faz muita diferença pelo lado direito. Tende a ser um São Paulo muito melhor e mais rápido. Valeu. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste, mesmo depois desse empate modorrento. Se gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Recomenda para os seus amiguinhos, assina o canal, ativa o sininho. Hoje eu tenho um abraço especial para o Carlos Alberto de Nóbrega, que falou que nos assiste, que está muito preocupado com o desempenho do time nos últimos jogos. Um grande abraço ao Homem da Praça. Alexandre, muito obrigado pela presença. É um prazer inenarrável. Prazer foi as histórias que temos para contar. Quem gosta de história, só torcedor de verdade. Quem assista quinta-feira, falaremos sobre Mirandinha, um dos grandes jogadores da década de 70 tricolor. Quer mandar um abraço? Onde as pessoas te encontram? O pessoal me encontra no @jogoSPFC no Twitter, no @jogos.spfc no Instagram e no jogosdosãopaulo.com.br, onde eu coloco o texto sobre a história do São Paulo. Queria mandar um abraço para os meus filhos, o Guilherme e Daniel. O Guilherme vai assistir, o Daniel vai levar uns anos ainda para assistir. Vai assistir também, mas vai assistir, certeza. E vamos São Paulo. Boa. Junks. Excepcional. Caião, feliz de estar de volta. Os caras me chamando de turista, várias outras coisas. Estranho, né? Que apelido injusto. Eu voltei pra... É igual Muralha, né? o Belo, Timão e Muralha. Os apelidos que não justificam. Mas eu não tenho simplesmente... Por que você falou o nome do amigo do Pumba? Desculpa, era só para ilustrar um nome totalmente errado. E hoje vai sem abraço, já que o pessoal só me criticou, então aqui não tem bandeirinha branca para lá e para cá, então é isso, tá aqui. Os ânimos acirrados no Resenha. Dani. Quero mandar um abraço pro Kaique. Kaique? Achei bom. Porque... que te pegou no alambique. Não perguntei que eu quero. Dá uma costelinha que Piadinha do primeiro bloco. O cara reage rápido. Brigou comigo, quis me bater. Não foi com você, foi com a resenha. Achei que foi comigo. Não, jamais brigaria com... Fala mais. Seus abraços. Calado. Poeta calado. Não é abraço. Os caras ficaram bravos. Os caras falaram assim. Mas é um recado importante. Vai. A Embaixada da Bahia. Boa. De novo? 15 anos, Ju. 15 anos? 15 anos. Quantos anos daquele chinês horroroso? Uns 60 65. já, tá bom. Eu nunca vi um chinês comandar a Embaixada da Bahia. Esse Thiago Schengen, Schengen, quando tinha 50 anos, inaugurou a Embaixada da Bahia. Faz 15 anos isso, hoje ele com 65... pediu pra gente divulgar a festa da Embaixada da Bahia, que vai acontecer dia 26/10, 15 anos da Embaixada São Paulina na Bahia. Em Salvador.
Não, é em um local, é um sítio em Buraquinho, pra você fazer alguma piada que fica em... Quem quiser conhecer o buraquinho do Cheng, entre no Instagram do Embaixadas da Bahia, que você lê aqui embaixo, o Rodolfo vai pôr. Eles já mandaram um ingresso pra gente? Não, nem combinaram, só pediram. Mas eu vou, São Paulo e Vitória. Até os caras da Austrália convidam a gente, o cara da Bahia. Eu vou São Paulo e Vitória e vou ficar na casa desse cara, já avisei. Vai ser República lá. República. Estaremos lá. Beijo do Magro, até a próxima semana. Tchau. Valeu. galera. Puta, eu já não lembro como que fala o seu sobrenome. Nossa, já isso cerveja. Não, mas é difícil mesmo. Guiz Frecht. Podemos usar Linhares? Tem um Linhares aqui que é fácil. Shake, 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 Sinora, shake it all the time.